Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas aulas de lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Na aula passada falamos sobre a encarnação de Cristo, falamos sobre a essência de Cristo, humano-divina e divino-humana. Na aula de hoje nós falaremos sobre o ministério de Jesus e aprenderemos sobre o tríplice ministério de Jesus, o que isso significa e qual a importância disto para a igreja. Vamos então ao nosso monitor. Lição de número 3, do dia 19 de janeiro de 2020. O título da lição é O Ministério de Jesus. O ministério, não os ministérios. Jesus teve um ministério profícuo, um ministério ativo, um ministério que durou 3 anos e meio aproximadamente, um ministério frutífero. Nós vamos aprender sobre as características do ministério de Jesus, quais as ações de Jesus no seu ministério e o que isso significa, a relevância disso para a nossa vida. Vamos então ao texto do dia, que está em Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 16, que nos diz o seguinte: E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto do capítulo 19 é um texto que para mim é magnífico, porque o Apocalipse, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não foi escrito tão somente para falar dos fatos messiânicos escatológicos. O Apocalipse foi escrito por João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Ele recebeu a revelação do Apocalipse, e João escreveu o Apocalipse para consolar a igreja que vivia oprimida, e João escreve o Apocalipse para mostrar para a igreja que valia a pena suportar as dores e as dificuldades, porque o Cristo da igreja é vencedor, e se o Cristo da igreja é vencedor, a igreja de Cristo vence com ele. Então esse é o pano de fundo de Apocalipse. Vale um estudo sobre a realidade do Apocalipse para a nossa vida. O que João está fazendo no capítulo 19 é mostrar qual é a última visão de Cristo que João teve. Então, se você ler o capítulo 19, alguns versículos do capítulo 19, a partir do versículo 1, que não é o nosso propósito aqui, nós vamos perceber que João fala que ele viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Aí João vai fazendo uma descrição do Cristo, ou seja, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, um jumentinho, né? No filhote de uma jumenta, né? Um jumentinho novo, que é sinal de humilhação. Aí ele diz, mas agora ele vem montado num cavalo branco, que é sinal de realeza. Jesus teve as suas vestes rasgadas. Aí João fala que ele estava vestido de linho fino. Jesus foi condenado, açoitado. João fala em Apocalipse 19 que saiu uma espada aguda da sua boca. Ele foi julgado injustamente, e ele diz, saiu uma espada aguda da sua boca, e ele julgará as nações e as regerá com vara de ferro. Ou seja, João está mostrando o paradoxo agora desse Cristo vencedor com aquele Cristo do Calvário. É isso que João está fazendo. E nesse versículo 16, ele fala, na sua veste e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá na crucificação, eles colocaram uma placa sobre a cruz, lá em cima, dizendo Rei dos Judeus, que era na verdade uma zombaria, era um escárnio. É como se eles estivessem dizendo, olha aí o que a gente faz com o Rei dos Judeus. Mas aqui não, aqui ele não é rei dos judeus, ele é rei dos reis. Isso aqui é o que Cristo realmente é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vale a pena ler e estudar este capítulo 19 de Apocalipse por este prisma, dentro desta visão. Vamos à síntese da nossa lição. Sendo o Senhor do universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos. E Jesus ensina isso para os discípulos, principalmente no momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E Pedro disse, o meu pé o senhor não vai lavar. Jesus falou, Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Ele é o Senhor do universo, mas ele veio ao mundo para servir-nos. Ele se tornou servo. Ele se fez servo. E fez isso através de um rico e abençoador ministério, que possuía
3 anos, que possuía 3 grandes âmbitos: profético, sacerdotal e real. Nós vamos entender o que significa cada âmbito, cada característica do ministério de Jesus. Ministério de profeta, rei e sacerdote. Vamos à nossa leitura do texto bíblico, que está em Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 ao 10, que nos diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, o próprio sumo sacerdote que está oferecendo sacrifício no grande dia anual da expiação, ele também ele tinha, na verdade, que oferecer um sacrifício por si, pela sua casa e depois pelo povo, para só depois entrar no Santo dos Santos. E ele mesmo, como diz o texto bíblico, estava rodeado de fraquezas. Por isso que ele oferecia sacrifício por ele também. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, é a linhagem de Arão, a linhagem sumo sacerdotal. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Perceba que esta ideia de filiação de Cristo que a Bíblia nos traz é uma ideia que aponta para a encarnação, porque Cristo não foi gerado, mas isso aqui mostra a submissão de Cristo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. É importante nós compreendermos isso aqui. Então, a ideia de filiação que a Bíblia nos traz em relação a Cristo não coloca Cristo em subordinação hierárquica ao Pai. A ideia de filho, o termo filho aqui, designa a encarnação. Então, Jesus aqui, Filipenses capítulo 2, nós vamos citar durante todo o trimestre, Filipenses capítulo 2, ele se sujeita ao Pai e ele é gerado pelo Pai, ou seja, gerado pelo Deus Espírito Santo no ventre de Maria, e essa designação do Filho, então, designa Cristo enquanto encarnado. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, que não tem genealogia. Melquisedeque foi um sacerdote para o qual o próprio Abraão pagou o dízimo, e a genealogia de Melquisedeque não é apresentada no contexto bíblico. Então, dentro dessa realidade, esse sumo sacerdócio, conforme a ordem de Melquisedeque, tinha uma relevância muito grande no contexto judaico. Porque o próprio Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, falar de Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mostra que Cristo não era de linhagem de Arão, mas era da linhagem, era como Melquisedeque. Ele está tipificado, tipos e antítipos na Bíblia. Ele está tipificado em Melquisedeque, que o próprio Abraão reconheceu o seu exercício sacerdotal, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É o que nós falamos na lição passada. O sofrimento de Jesus, a encarnação de Cristo e o seu sofrimento autentica a atitude de Cristo, autentica o chamado de Cristo como nosso Salvador. Né? Então ele conheceu, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus,
sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o escritor aos Hebreus deixa claro que o ministério de Cristo é superior ao ministério da descendência de Arão. Ele é superior porque ele foi chamado direto por Deus. Os sumos sacerdotes da linhagem de Arão eram sumos sacerdotes porque nasciam nessa família. Mas Cristo não. Ele é chamado direto por Deus. Ele oferece um sacrifício muito maior. Até porque ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecados. Ele não ofereceu um sacrifício de animais. Ele ofereceu-se a si mesmo. O escritor aos Hebreus deixa claro que Cristo não entrou no Santo dos Santos para fazer intercessão pelo povo de Israel, mas ele entra no trono do Pai. Então a intercessão de Cristo é superior, porque ele entra direto no trono do Pai. Ele não entra no Santo dos Santos, mas intercede por nós diante do Pai. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre o ofício de profeta, e no primeiro parágrafo ele vai deixar claro que em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés, e ele vai nos narrar que em Atos capítulo 7 e versículo 37, nós temos o cumprimento histórico longínquo disso, porque a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15 faz o anúncio de um personagem que no futuro indeterminado exerceria um ministério profético com autoridade semelhante à de Moisés. Em Moisés nós temos o início do ministério profético, ou do ofício profético, na verdade, não é? Quando a gente estuda profetismo em Israel, nós aprendemos sobre o ofício profético no Antigo Testamento. E a Bíblia deixa claro que Moisés foi o primeiro profeta, embora Abraão, que já estava antes de Moisés, é chamado de profeta. O Senhor fala, ele é o meu profeta. A ideia é que ele era o representante de Deus. Mas o profeta de ofício profético, o primeiro foi Moisés. Lucas capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas duraram até João o Batista. E após isso é anunciado o reino de Deus e o homem emprega força para entrar nele. Então a lei e os profetas começa com Moisés e dura até João Batista, que foi o precursor do caminho de Jesus. E o nosso comentarista nos coloca de forma brilhante que se Moisés foi vocacionado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus é aquele que nos livra do império da morte. Enquanto Moisés, o filho de Joquebede, fere a rocha para saciar a água do povo de Israel no deserto, Jesus é a própria fonte de água de salvação para a humanidade. Moisés ergueu a serpente no deserto e Jesus foi erguido na cruz do Calvário. Jesus foi erguido na cruz do Calvário para remir o nosso pecado. Não é? As pessoas que olhavam para a serpente erguida por Moisés no deserto eram salvas, eram livres da maldição. Jesus, contudo, subiu à cruz do Calvário e trouxe a salvação a todos nós. Então nós percebemos que, não obstante Jesus cumprir as predições proféticas de que apareceria um profeta, assim como Moisés, ele é maior do que Moisés. E no segundo parágrafo deste primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre o profetismo em Jesus, e lá no final desse segundo parágrafo, e eu faço isso aqui, ó, deixo marcado esses pontos que eu julgo serem importantes, não que as outras coisas não são, mas pontos fundamentais dentro de cada um desses parágrafos, para subsidiar você que é professor de escola dominical, enquanto estiver lecionando, porque eu ensino que a lição não pode ser lida pelo professor na classe, ela tem que ser comentada. Então o professor estuda a lição e faz esses comentários da lição, porque aquela leitura extensa da revista, né, do texto da revista, fica maçante e não prende a atenção do aluno. Então é por isso que eu marco esses pontos para te subsidiar como professor de escola dominical. Quando nós tratamos sobre o profetismo de Jesus, o nosso comentarista coloca que é assim que deve viver um profeta, ardorosamente trabalhando para construir uma realidade melhor no presente, através de uma sistemática que denuncia o pecado e, ao mesmo tempo, consiste daquilo
que ocorrerá no futuro. Então, qual era a função do profeta? O profeta era aquele que denunciava o pecado. O profeta tinha duas funções principais. Perdão, ele tinha duas funções principais: denunciar o pecado e apontar o caminho da restauração. O profeta tinha que fazer isso. O profeta não podia só denunciar o pecado. O profeta tinha que apontar o caminho da restauração. E em Cristo, nós vemos essa função profética. O profetismo de Jesus cumpre esta exigência do ofício profético. Ele denuncia o pecado, mas ele aponta o caminho da restauração. Ou seja, como disse o nosso comentarista aqui, o profeta ardorosamente está trabalhando para construir uma realidade melhor no presente, através de uma sistemática que denuncia o pecado e, ao mesmo tempo, consciente daquilo que ocorreria no futuro. Então, ele faz uma predição do futuro. O profeta era chamado também de vidente, aquele que vê o futuro, profeta de ofício profético. Então, Jesus, esse ofício profético se cumpre em Jesus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: a urgente necessidade de resgate no discurso profético de Jesus. A urgente necessidade de resgate no discurso profético de Jesus. E o nosso comentarista coloca: somente se retornarmos ao discurso originário do cristianismo, aquele que tão bem caracteriza Jesus como profeta, somente se fizermos isto, poderemos ter esperança de dias melhores. Enquanto a igreja estiver mais comprometida com os benefícios e interesses terrenos do que com a manifestação do reino de Deus nesta geração, não seremos capazes de refletir o caráter profético de Cristo. E eu preciso dizer algo aqui, dentro do que nos propõe o nosso comentarista. A mensagem do Evangelho sempre foi uma mensagem de confronto. Confronto. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas assumindo um microfone, assumindo um púlpito, para trazer mensagens que massageiam o ego. Quando eu digo que a mensagem do Evangelho tem que ser uma mensagem de confronto, eu não estou falando de uma mensagem desrespeitosa. Eu não estou falando de uma mensagem que humilha as pessoas, não. Eu estou falando de uma mensagem que nos leva a uma reflexão, que propõe uma transformação, que aponta o caminho da cruz, do Calvário. É essa mensagem que nós precisamos. A Igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser uma comunidade terapêutica, precisa sim. Nós precisamos tratar as pessoas. O cristianismo propõe autoestima, o cristianismo propõe uma melhoria de vida, o cristianismo propõe isso, sim, é um resultado. Mas Paulo, em Romanos capítulo 1 e versículo 16, meus queridos, ele diz o seguinte, que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O cristianismo propõe uma transformação. E deixa eu lhe dizer uma coisa com muito respeito. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Eu sei que talvez muitos de vocês jovens que me ouvem hoje têm idade talvez para ser meus filhos. Eu tenho uma filha de 21 anos, um filho de 18 e uma filha de 15. Aliás, a minha filha já está fazendo 22 anos, na verdade, não é? 21 nada, ela já vai fazer, agora no mês de fevereiro, 22 anos. A minha mais velha. Então, muitos de vocês que me ouvem têm idade para ser os meus filhos. E eu digo, o que eu vou dizer agora, eu digo com amor de pai. A mensagem do Evangelho propõe uma transformação. Nem sempre aqueles que falam só aquilo que queremos ouvir, ou não que queremos, mas que gostamos de ouvir, que massageiam o nosso ego, estão sendo os nossos amigos.
estão falando uma verdade transformadora. A nossa proposta como líderes de jovens é fazer com que haja uma transformação verdadeira, genuína. A gente sabe, eu sou filho de assembleianos, e eu falo que nós vivemos numa igreja que às vezes nós éramos oprimidos, que a gente não tinha direito de ser jovem, direito de ser criança. As coisas mudaram. Glórias a Jesus por isso. Nós temos uma nova visão, uma visão de uma nova realidade, vivemos num mundo globalizado, mas não podemos permitir que as coisas descambem de qualquer maneira. Eu me lembro de um dia que o Senhor falou comigo, olha, eu prego há 27 anos. E o Senhor me disse um dia, você precisa ter responsabilidade com a alma das pessoas. Então, o que nós queremos aqui é fazer com que você entenda que o Evangelho propõe uma transformação, que o Evangelho propõe uma mudança de vida, que a mensagem do Evangelho confronta mesmo, mas é um confronto que nos leva a ser pessoas melhores. Pessoas melhores. Não só melhores crentes, mas melhores também como pessoas. E esta mensagem do Evangelho tem que ser genuína e tem que ser verdadeira. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, o ofício de sacerdote. Jesus, o sacerdote perfeito, nós já tratamos sobre isso aqui, o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sacerdote que foi chamado pelo próprio Deus, e o nosso comentarista coloca que o mais fabuloso de pensar sobre o aspecto sacerdotal do ministério de Jesus é que ele não estava institucionalmente ligado a este ofício religioso em sua época. Ele estava ligado a uma vontade soberana do próprio Pai. Segundo parágrafo, ele foi ofertante e oferta. Nós já falei isso aqui agora há pouco. Ele não precisou oferecer sacrifício porque ele não tinha pecado. Antes, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. E o terceiro parágrafo, a Igreja de Cristo, uma comunidade sacerdotal. E o nosso comentarista nos coloca que em inúmeros momentos nas Escrituras fomos informados desta verdade. Aqueles que seguem Cristo são reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes do bom Deus. O que é isso? Como príncipes ou reis e sacerdotes, nós lutamos em prol do reino. Não é reis para viver de sombra e água fresca, não. Nós lutamos em prol do reino. Nós administramos o reino de Deus na terra. Quando estudamos eclesiologia, doutrina da igreja, nós aprendemos sobre isso. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Jesus disse para Pedro, nas tuas mãos põe a chave do reino dos céus. Ou seja, a igreja tem autoridade de Deus na terra. E ele disse, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a igreja movimenta o reino de Deus na terra. Glórias a Jesus, porque Deus te chamou para isso, para movimentar o reino de Deus na terra. Eu recomendo aqui um livro que talvez muitos de vocês conhecem, Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, que iniciou esse movimento no Brasil, um movimento magnífico, Jesus Cop, ou Cópias de Jesus. E Douglas Gonçalves fala nesse livro sobre quando o reino de Deus invade a terra. E ele fala que nós precisamos ser como cópias de Jesus. E o reino de Deus invade a terra. Quando você presta um vestibular, passou e fez a matrícula na faculdade que você queria, no curso que você queria, Deus te abençoou. Deus está dizendo lá do céu, ainda que o reitor da faculdade seja ateu, ainda que muitos dos professores não creiam em Cristo, não creiam no Evangelho, mas quando você se assenta no banco lá da escola, Deus está dizendo, o meu reino chegou na faculdade. Quando você está no seu trabalho, Deus está dizendo, o meu reino chegou lá. O seu patrão pode ser um macumbeiro, mas o reino de Deus chegou lá. Isto é entender que nós somos uma comunidade sacerdotal. Como reis, nós vamos exercer uma atividade e movimentar o reino de Deus na terra. O reino de Deus chega onde eu e você chegamos. E como a comunidade sacerdotal, nós vamos interceder pelas pessoas. Vamos apresentar as pessoas diante de Deus, a fim de que as pessoas conheçam a Cristo e sejam realmente integradas no reino. Terceiro ponto da nossa lição. Jesus como rei, o ofício de rei. E o nosso comentarista coloca aqui, Jesus é rei. Jesus, sendo rei, ele veio para
servir. Jesus, sendo rei, veio para servir. Ele trocou o trono pela cruz, o ouro da coroa por espinhos e a arrogância do poder pelo amor do serviço. Não há rei como o nosso Deus. Ele se fez servo. E o segundo parágrafo vai nos mostrar sobre a acusação mentirosa. Tentaram várias testemunhas para acusar Jesus, e não tendo acusação nenhuma contra ele, para levá-lo à cruz, eles acusaram Jesus de se declarar rei dos judeus. Mas ele era rei, não só dos judeus, mas como diz a leitura do texto que nós fizemos aqui, a leitura do texto do dia, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E o terceiro parágrafo deste terceiro ponto, o Kyrios que foi trocado por César. O que é o termo Kyrios? O Kyrios é Senhor. Senhor em sua plenitude. E o nosso comentarista nos coloca que ainda hoje muitas pessoas preferem negar a realeza de Jesus e submeter-se aos poderes humanos. Nós não estamos falando de desobediência civil, mas da necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Vamos lá, 3 coisas que são importantes nós compreendermos dentro desta visão de Jesus como rei, profeta e sacerdote. A Bíblia nos diz que a lei e os profetas, como eu já citei, Lucas capítulo 16 e versículo 16. A Bíblia nos diz que a lei e os profetas duraram até João e após isto é anunciado o reino de Deus. Por que a lei e os profetas não duram até Jesus, se Jesus também teve um ministério profético? Os profetas de ofício profético eram representantes de Deus no meio do povo. E o último profeta de ofício profético foi João Batista. Então, quando nós pensamos em Jesus como profeta, nós poderíamos pensar naquele que representa Deus no meio da nação. Isso era o profeta. Mas Jesus não representa Deus no meio da nação. Ele é o próprio Deus. Jesus, como profeta, exercendo o ministério profético, não é um representante de Deus. Ele é o próprio Deus. Então perceba que por um viés profético, Jesus vai além dos profetas. Porque se os profetas representavam Deus, Jesus não é um representante, Jesus é o próprio Deus. Percebamos o ofício de Jesus como sacerdote. O sacerdote era aquele não que representava Deus diante do povo, mas era aquele que representava o povo diante de Deus. Jesus não é um representante do povo diante de Deus. Jesus é o próprio homem. Jesus não representa o homem. Ele é o próprio homem. Então veja só, o sacerdote representava o homem diante de Deus, representava a nação diante de Deus. Jesus não é só um representante diante de Deus, ele é o próprio homem que está diante de Deus. E aí, o pastor Tiago Brasil foi muito feliz quando ele disse que em Jesus repousa uma essência humano-divina e divino-humana. Então, o sacerdócio de Jesus é superior também a qualquer sacerdócio. E como rei, no ofício de rei, Jesus não é simplesmente um príncipe de Deus. Porque os reis, se você olhar desde o primeiro rei, que foi escolhido por Deus, que foi Saul, Samuel falou com Saul assim: porventura não te ungiu o Senhor como príncipe sobre o seu povo? Então o príncipe era um líder, o rei era como um líder, um príncipe de Deus, que iria governar o povo.
E eu falo que no contexto judaico do Antigo Testamento, nós temos 3 líderes de Deus sobre o povo. O profeta, que representa Deus no meio do povo, o sacerdote, que representa o povo diante de Deus, e o rei, que é um líder político de Deus para governar o povo politicamente conforme a vontade de Deus. Então, ele é rei não pelos componentes reais, mas pela essência daquilo que ele realmente é. Ele não foi um rei ungido por Deus. Ele é rei pela essência do que ele realmente é. Ele é o rei verdadeiro. Ele é o verdadeiro rei. Rei verdadeiro. Então, todos os reis que reinaram sobre Israel, desde o início da monarquia, lá no livro de 1 Samuel, eram considerados por Deus como príncipes sobre o seu povo. A monarquia judaica é diferente das demais monarquias. Nas demais monarquias do mundo antigo, o rei é adorado como Deus. Na monarquia judaica, não. Porque na monarquia judaica, o rei não é considerado uma emanação de deuses, como nas monarquias das demais civilizações. Na monarquia judaica, o rei é um príncipe de Deus, é ungido de Deus para governar politicamente o povo conforme a vontade de Deus. Mas Cristo não é um príncipe de Deus, ele é o verdadeiro rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Então, se no Antigo Testamento, assim Cristo disse, porque de mim se cumpriu tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas. Se no Antigo Testamento nós tínhamos 3 representantes de Deus sobre o povo, o rei, o profeta e o sacerdote. O rei era um líder, um príncipe de Deus para conduzir o povo politicamente conforme a vontade de Deus. O profeta era um enviado de Deus para ser a voz de Deus no meio do povo. E o sacerdote era escolhido de Deus, da tribo de Arão, para representar o povo diante de Deus. Em Jesus nós temos a unificação de tudo isso. Por quê? E a superioridade de Cristo sobre essas 3 funções. O ministério de Jesus cumpre isso. Ele não é um príncipe ungido por Deus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não é um profeta enviado por Deus. Ele não é um representante de Deus no meio do povo, ele é o próprio Deus encarnado. Ele não é um representante do povo diante de Deus. Ele é um homem verdadeiro, mas que está também diante de Deus para nos substituir, não nos representar, para nos substituir e nos trazer de volta para Deus. Queridos, nós nos maravilhamos ao estudar sobre o ministério de Jesus. Porque percebemos que o ministério de Jesus teve uma plenitude em todos os seus aspectos, a fim de nos resgatar de volta para o Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu te espero aqui na semana que vem para a nossa 4ª aula. Vamos estudar sobre o que Cristo fez por nós. Eu sei que você sabe que Cristo fez coisas maravilhosas por mim e por você, mas na semana que vem vamos entender melhor a grandiosidade da obra de Cristo em nosso favor. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.